A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje nós vamos dar continuidade aqui. Estou em outro ambiente, né? Vamos falar um pouco agora sobre os 4 próximos capítulos de Neemias, capítulo 4 ao capítulo 8. Hoje é o nosso 142º dia da nossa leitura anual da Bíblia. Gente, esse livro de Neemias é um espetáculo em relação a tantos conceitos, a tantos ensinamentos que a gente pode ter. Olha só, ele começa dizendo que os inimigos de Neemias, quando Sanbalate ele soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, esse Sanbalate ficou furioso e ele começou a caçoar, começou a rir e começou a falar. Juntou ele e um tal de Tobias. O Sanbalate começou a rir e começou o seguinte: o que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? E Tobias começou a falar também: que tipo de muralha eles poderão construir? Não vai perder tempo não, até mesmo a raposa, se encostar nesse muro, vai cair. Gente, se eles soubessem o final da história, eles ficariam com vergonha de dizer isso. Porque no final da história, como eu disse ontem, as muralhas elas tinham 3 metros só de largura. Era uma coisa fantástica essas muralhas. Só que o que o inimigo quer fazer com a gente? Ele quer nos desanimar e quer que a gente não pense no futuro. É a mesma coisa do diabo. O diabo ele quer nos frustrar, ele quer mostrar para nós que não vale a pena servir ao Senhor, mas ele não quer que a gente saiba o final de todas as coisas. O final de tudo é que ele já está condenado, mas que ele será lançado no lago que arde fogo e enxofre, e nós teremos uma vida eterna com Deus. E o inimigo ele começa a aumentar o seu nível de desânimo. Ele começa a dizer o seguinte: olha, a obra não vai para frente, eu vou falar para o rei Artaxerxes que vocês estão se levantando contra ele. Gente, foram 52 dias de construção, mas 52 dias difíceis. Por isso que Neemias ele tem que orar, ele tem que guerrear e ele tem que ficar atento, colocar vigias, oração, jejum, arma na mão, vigilância o tempo todo. Neemias também não dá moleza não. Olha a oração de Neemias, a oração pedindo para que Deus fosse a vingança deles. Fala assim: o nosso Deus, ó nosso Deus, olha como eles caçoam de nós, faz com que a zombaria dele caia sobre a cabeça deles mesmo. Mesmo o que eles têm seja roubado, que eles sejam levados prisioneiros, então que eles sejam levados para terras estrangeiras. Então Neemias também não dava moleza. Só que eles mais uma vez querem gerar desânimo. Os carregadores já estão cansados. Gente, é uma luta, é uma guerra o tempo todo. A obra era difícil, porque o inimigo quer nos desanimar. Mas, no capítulo 5, acontecem algumas coisas. Tá passando o carro aqui, mas não tem problema não. Porque a gente está no local de muita mata, tá? No capítulo 5, a corrupção ela é muito clara que os próprios judeus compravam escravos das outras nações, escravos judeus, pessoas que deviam, né? Aí veio o povo do governo, do qual Neemias também fazia parte do governo. Ia lá e comprava o povo judeu das outras nações que tinham dívidas com outras nações, mas que não conseguiram pagar e foram levados como escravos. E aí os funcionários públicos agora iam lá, judeus, compravam os irmãos e faziam deles escravos, ou seja, continuavam escravos. Então, no capítulo 5, havia essa luta e Neemias vai dizer: olha, vocês são corruptos,
Como é que vocês compram seus irmãos e ainda permanecem com eles escravos? E o que Neemias vai fazer? Neemias, ele abre mão do seu privilégio, ele vai ter uma renda justa, ele vai dar o exemplo de liberdade. Fala, vocês precisam perdoar os seus irmãos. E assim faz. E aí quem fazia isso, os funcionários públicos que eram corruptos, eles faziam dessa forma. E hoje também não é diferente. A gente só vai conseguir acabar com a corrupção se os corruptos abrirem mão dos seus privilégios, né? Dos corruptos abrirem mão das seus mega salários e ter uma renda justa e ser exemplo. Aí a gente acaba com a corrupção. Vamos continuar aqui. No capítulo 6, o plano o plano que Tobias fez com Neemias foi interessante. Eles querem chamar Neemias para ir ao templo, porque se Neemias for ao templo e ficar dentro do templo e com a espada na mão, Neemias iria pecar contra Deus. E Neemias pecando contra Deus iria se enfraquecer. Aí eles chamam várias vezes, mandam vários recados e ele fala assim, não, eu não vou conversar com vocês não. Não tenho tempo, estou num trabalho sério. E eles vão trabalhando, vão fazendo coisas sérias. Aí eles ameaçam Neemias de novo, vão mandar essa carta para o rei, e o rei vai ficar sabendo que você está se levantando contra o rei Artaxerxes. E ele fala, pode mandar, não tem problema. Aí, gente, eles até uma profeta, até falsos profetas se levantam contra Neemias. Olha o que diz aqui no capítulo 6, no versículo 14. A oração de Neemias. Oh, meu Deus, lembra do que Tobias e Sanbalate fizeram, castiga-os. Lembra também da profetisa Noadias e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo. Até profetas tinha para tentar gerar medo em Neemias. Só que depois de 52 dias de trabalho, os nossos inimigos das outras nações souberam que nós tínhamos terminado o trabalho e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda de Deus. Então o trabalho foi feito com a ajuda de Deus. Em 52 dias eles terminaram a muralha. Eles não terminaram, na verdade deixaram mais ou menos na altura deles. Então todas as brechas foram tampadas. Foi uma coisa assim muito fantástica que Neemias fez, né? Foi a construção dessa muralha naquele tempo, uma coisa realmente muito espetacular. E aí tem uma lista enorme do que voltaram para Jerusalém do cativeiro. Ele vai falar de Zorobabel, vai falar de Esdras e também vai dizer essa lista aqui interminável não, uma lista grande de pessoas que foram trazidas então da Babilônia para Jerusalém. E aí fizeram uma oferta da reconstrução do templo e todo o povo de Israel começou a morar nas cidades povoadas de Judá, porque nesse tempo as cidades ainda eram vazias e os músicos, servidores do templo, eles começaram a povoar Judá e aí Judá começou então a ficar mais desenvolvida. Gente, que história fantástica! Pelo tempo que a gente tem, eu tive que pular algumas coisas, mas leia devagar, leia para você ver o tanto que Deus vai te esclarecer muitas coisas na sua vida. Esse homem de Deus é um exemplo para nós de perseverança, de fé, de firmeza, de tudo aquilo que ele pretende fazer e principalmente sabendo que Deus está à frente do trabalho. Bom, que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.